Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Coisa boa, clima bom aqui no Auditório Arena, no Encontro de Educadores. Bem-vindo e bem-vindas ao painel temático, ao painel de experiências do primeiro Encontro de Educadores do século XXI, que inaugura o portfólio da Casa Firjan, voltado para educadores. A Casa Firjan e nós, da equipe SESI, agradecemos a cada um de vocês pela presença, pela participação, pela mobilização, pelo afeto. Muito obrigado. Bom, eu me chamo Vitor, estou com a camisa vinho, diria Cabernet Sauvignon. Eu uso óculos para ajudar na leitura. Tenho meus cabelos pretos, um grisalho pós-paternidade, né, se agravando aí nos últimos anos. E vou começar aqui apresentando quem está participando desse painel de experiências em práticas maker. Inicio aqui com a nossa âncora, com muito prazer, apresento para vocês Luísa Fosco. A Luísa cumpre um papel de sensibilizar essa discussão. Acho que ela vai emprestar um óculos para que a gente consiga ler as experiências que a gente vai relatar aqui no contexto da escola pública, da escola privada, o contexto que nós também vivenciamos dentro da Firjan Senai. Ao lado da Luísa, nós temos o coordenador de tecnologia educacional da escola americana Our Lady of Mercy, né, que é a escola do nosso querido Distrito de Educação de Botafogo, Vinícius Aragão. Também ao lado temos a nossa professora Fabiana Andrade, minha colega da matemática, certo? Coisa maravilhosa. Traz uma discussão que muito me interessou, assim, do maker como a superação dos desafios, né, e dos desdobramentos com o início da pandemia. Tive a oportunidade de fazer uma leitura de um artigo antes de ser publicado e agora recém-publicado no Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. Aqui, ao nosso lado esquerdo, temos os nossos representantes da casa, representantes Firjan, que são Alessandra Matos e Fernando Pinto. Palmas. A nossa prata da casa, que são coordenador e consultor, respectivamente, do Firjan Senai. Bom, a implantação dos espaços makers e, consequentemente, da educação maker deve ser embasada, segundo um referencial muito importante para a gente, né, que é Paulo Blixten. Não sei se é uma leitura que acompanha vocês, né, mas também José Valente, da Unicamp, e também do Moura. Ele defende 4 pilares para a gente dar uma organizada, né, na forma como a gente vai enxergar as práticas makers. E eu gostaria que isso fosse quatro óculos, 4 paradigmas para a gente escutar essas experiências aqui. São eles: a criação de um espaço, de um ambiente educativo, que a gente comumente chama de espaço maker, a formação de professores, os projetos a serem desenvolvidos dentro desse espaço e o protagonismo dos alunos. O espaço maker é o local em que os alunos desenvolvem as atividades. O ideal seria que a escola, na verdade, segundo os autores, fosse um grande espaço maker, onde os alunos de diferentes idades e professores de disciplinas distintas pudessem interagir e desenvolver projetos explorando de forma integrada variados conceitos, habilidades, atitudes. Eu ainda complemento com José Moran e Lilian Bassi, que tivemos o privilégio de escutá-la ontem, né, defendendo também esse espaço como espaço de desenvolvimento multissensorial. E nessa defesa, eu acho que a Lilian e que o Moran faz. Passo a palavra, então, para a Luísa, que vai falar um pouco sobre essa capacidade que as nossas práticas maker e esses ambientes conseguem proporcionar como uma potente forma de prática educativa. Luísa. Olá, boa tarde. Me chamo Luísa Fosco, estou muito feliz de estar aqui.
Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos e estou usando uma jaqueta jeans com brilhos. E eu estou aqui como representante da Fabulosa Lab. A Fabulosa atua desde 2014 aí, na educação, na cultura maker. Fico muito feliz aí de fazer parte desse movimento, praticamente aí desde o início, né, da chegada no nosso país. E, enquanto comunidade de projetos, nós criamos conteúdos, eventos, experiências para conectar as pessoas à tecnologia de uma forma significativa. E, mais recentemente, em 2022, fundamos o nosso próprio espaço maker, com sede física no bairro do Catete, um espaço independente, filiado à rede FabLab. Já deixo aqui o convite para todos que quiserem conhecer, participar aí. No final tem o nosso @ para vocês poderem acompanhar. E eu sou designer por formação, eu sou empreendedora por vocação e eu sou educadora por paixão. E hoje, como o Vitor falou, eu estou aqui num papel de trazer algumas provocações, acender algumas faíscas para a nossa discussão. E eu busquei trazer aqui algumas inquietudes que surgiram, inclusive, na minha época como aluna. Então, e essas inquietudes também que me conectaram tanto com o Vitor, que geraram nossa relação, já geraram vários projetos, né? Uma grande amizade também. Então, fico muito feliz disso transbordar aqui e a gente poder viver hoje essa conversa juntos. E começo perguntando, afinal, o que é um espaço maker? Temos várias definições, né? Sim, é um espaço de projetos, é um espaço que tem tecnologias, tem máquinas, onde fazemos protótipos, é um espaço de colaboração. Mas ele é mais do que isso, né? Ele é um campo fértil, é um espaço que acende faíscas. É um lugar onde a gente pode aprender, descobrir sobre o mundo e sobre nós mesmos, né? E encontrar o que faz o nosso coração vibrar. E eu trago essa definição para a gente pensar sobre esse espaço de possibilidade, né? E por isso o nome da minha fala eu trouxe essa questão da autodescoberta, né? Porque enquanto a gente descobre o mundo, a gente está descobrindo a si mesmo. E a gente descobre o que faz essa faísca acender, né? O que acende a nossa chama. Né? E principalmente a gente descobre como se mover a partir disso. Né? Num espaço como o ambiente educacional, em que a gente tem tantas regras, tantas normas, né? Tantas diretrizes, tantos tem o quê. Né? Como que a gente consegue se mover a partir do eu quero? E colocar o aluno, né, nessa disponibilidade. E pode parecer um papo muito hippie, né? Um pouco assim, como dizem meus amigos, tilelê, né? Poxa, faça o que você ama, né? Encontre seu propósito, muito bonito, né? Mas e o mercado de trabalho, né? Porque ele está ali e a gente, teoricamente, tem também, né, essa função a cumprir de inserir os alunos nesse ambiente. E aí, falando até aqui como empresária também, né, eu lidero um time aí de mais de 20 colaboradores, então, assim, quando eu vou procurar, né, um profissional para trabalhar comigo, o que eu busco são habilidades que sejam, sim, extraordinárias, né? E, como a própria BNCC chama, né, são as competências. Mas como que a gente desenvolve essas habilidades, né? De onde que elas vêm e como, principalmente, que elas se consolidam, né, no nosso ser, a ponto de nos transformar em profissionais, em seres humanos, né, competentes. E aí eu vou citar um poema aqui do próprio Vitor, que me tocou muito e espero que também sensibilize aqui a gente. Então, é o Poemaker. Compondo, nasceu o poeta. Pintando, surgiu o pintor. Dançando, se tornou bailarino. Ensinando, virou professor. Pesquisando, nasceu o cientista. Fez um blog, tornou-se escritor. Programando, tornou-se analista. Engenhando, virou construtor. Descobertas durante uma vida. Vem surgindo, transformando o saber.
nada disso seria possível se ninguém se propusesse a fazer. E acredito que todos vocês que estão aqui hoje acreditam nisso, né? Que a gente aprende fazendo mesmo, né? Acho que foi falado em várias mesas aqui, independente de ser associado ou não à cultura maker, né? Aquilo, aprendizado é o que está no corpo, né? Foi falado mais cedo também. E a gente sabe que não basta fazer, né? A gente precisa seguir fazendo para aprender de verdade, para se desenvolver. Então, tem inclusive aquela teoria famosa das 10 mil horas, né, que virou popular, assim, e que o próprio autor, né, ele complementa falando que não basta fazer por 10 mil horas, né, você precisa fazer de uma forma consciente, você precisa fazer de uma forma intencional e você precisa fazer de uma forma apaixonada. E então, se não está só no fazer, está nessa sustentação do fazer ao longo do tempo, como que a gente sustenta isso? Né? Principalmente, a gente sabe, muitas vezes a gente inicia as atividades e a vida vai atropelando. Né? Vão surgindo outras obrigações, vão surgindo mais responsabilidades, né? Principalmente nessa fase aí de transição para a vida adulta. Então, como que isso pode se sustentar no tempo ao ponto de realmente trazer a transformação? E, para mim, essa resposta está exatamente nessas faíscas que se acendem. Né? Porque quando a gente consegue se mobilizar a partir de um lugar intrínseco nosso, de uma coisa que vem de dentro, de algo que toca a nossa alma, é isso que energiza a nossa prática, né? É isso que nos coloca disponíveis para superar adversidades, para buscar os recursos necessários, né? Para buscar os aliados que são fundamentais na nossa jornada. Né? A própria jornada do herói traz, né, essa necessidade. Não é? O herói não faz nada sozinho. Né? Tem vários outros atores ali nessa jornada. Então, deixa essa pergunta, né? O que acontece quando a gente aprende a usar a alegria, o amor, né? Esse encontro consigo mesmo enquanto a base das nossas escolhas? E aí eu vou contar uma história, né, de uma amiga que eu vou chamar de Ana aqui. E a Ana, a família dela, tinha uma seguinte postura, né, para os filhos. Olha, vocês têm que fazer natação e mais um esporte. Né? Natação, porque é isso, né? Tem que aprender a nadar, sobreviver ali, acontecer alguma coisa. E mais algo a escolher. E a Ana escolheu nado sincronizado. Mas quando ela foi falar com a mãe dela, a mãe dela falou, poxa, filha, não dá, porque não tem para a sua idade, né? Não é o seu perfil, não vai dar. Só que a Ana insistiu, foi cabeça dura, mesmo criança, foi lá no clube, se informou na secretaria, perguntou, descobriu, não, tem turma sim, chegou em casa e falou, aqui, mãe, tem a turma aqui, tá tudo certo, eu vou fazer, é só pagar. A mãe dela foi, pagou, e de fato, alguns anos depois, Ana se tornou atleta olímpica da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado, inclusive ganhou um prêmio de melhor atleta do ano ao lado do Neymar, né, numa premiação, num evento do setor. Então, para mim, quando a gente deixa esse tem o que de lado, né, e a gente aprende a se mover pelo eu quero, né, que é uma coisa que a gente ouve o tempo todo das crianças, né, eu quero, e o que a gente costuma falar? Ah, não tem que querer. Tem que querer sim. Tem que amar sim, né? E é isso que vai nos levar além, é isso que vai nos transformar, né? E que o Espaço Maker seja esse lugar, né, de encontro consigo mesmo, de encontro com essa potência, de encontro com essa mobilização, né, que a gente possa aprender a se mover no mundo e a buscar o que realmente nos torna mais próximos de nós mesmos. Obrigada. Esse é o nosso @ aí para quem quiser acompanhar também a programação. Maravilhosa, né? Participação, me fez conectar com vários discursos assim que estão sendo produzidos nesses espaços, né?
nessas contribuições que a gente tem recebido. Me fez lembrar um pouco da Dani Mello, da Dani Mendes, do Matemática Física na Mala, né? Falar sobre essa curiosidade, nós somos fofoqueiros por natureza, né? Investigar esse interesse, essa vontade, e ser nós mesmos, né? Eu acho que você deu uma boa definição para esse quarto pilar do Paulo, que é o protagonismo, assim, né? Afinal, o que é o protagonismo, né? E é isso, é um lugar onde você encontra a si mesmo, né? É um lugar onde você é você, o seu interesse. Celso Antunes, né, que fala dos cabides simbólicos, né, onde a gente pendura as emoções, os desejos, as vontades na porta da sala de aula, e aí entra num espaço esvaziado de si, né? E aí Celso Antunes nos orienta, né? Vamos eximir, né? Vamos abolir os cabides simbólicos e vamos entrar interessados em nós mesmos, né? Enfim, muito obrigado, Luísa. Eu acho que a partir de agora, eu vou fazer inclusive uma sugestão, quem se sentir à vontade. Ontem eu vi Vasco Moreto aqui tomando esse palco aqui, então se alguém quiser também levantar e se movimentar, fique à vontade. E uma atenção, de repente, ao tempo que a Luísa foi cravada, né? Para que a gente possa abrir, eu acho que o nosso público hoje, eu acho que tem muitas coisas, de repente, a perguntar, a provocar e até mesmo a contribuir. E agora a gente começa com a nossa primeira experiência, né, que a gente vai aprender agora um pouco com Vinícius no contexto da OLM. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. Vitor, obrigado também por falar isso. Eu fiquei até agora mais aliviado quando você falou que podia ficar em pé, porque eu sou professor, né? Então é complicado falar sentado. E eu sou um homem de cor parda, cabelo preto, barba preta, estou vestindo uma calça jeans e uma blusa polo verde. Gente, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com essas pessoas brilhantes nesse evento incrível. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no OLM, a Escola Americana de Botafogo, Escola Our Lady of Mercy, mais conhecida como OLM. Falar um pouquinho da minha experiência lá. Eu também sou diretor da Techmaker Brasil, que é uma escola de tecnologia que faz parcerias com outras escolas para desenvolver a tecnologia educacional. Opa, para cá. Foi. Sou coordenador da OLM, pedagogo, sou professor, e uma das coisas mais interessantes sobre mim, na minha opinião, é que eu, depois, né, dos 30 anos, tive vontade de aprender a surfar, e aí comecei com essa empreitada, e hoje em dia é uma das coisas mais interessantes assim, que me move. Então, esse sou eu. E aí eu vou falar sobre duas esferas, né? Sobre duas coisas. Primeiro eu vou falar um pouquinho, contar uma história para vocês de como que nós construímos o Espaço Maker da OLM. Foi um processo, foi um caminho que a gente percorreu, não só para construir o espaço de fato, mas para desenvolver a cultura maker. Porque uma cultura, ela não nasce do dia para o outro, né? A cultura é um trabalho de formiguinha que você vai ali alimentando, você vai incentivando e você vai colhendo os resultados. Então, não apenas sobre a construção da sala, mas como que a gente alimentou essa cultura maker durante esse tempo. É um espaço novo, tem 1 ano, mas parece que já tem muito tempo, porque as coisas que a gente faz lá, o impacto que isso tem nos alunos é realmente muito grande. E vou falar um pouquinho sobre como a gente organiza o currículo lá na escola. Essa é a foto, né, da nossa sala maker. Os alunos já trabalhando ali com Lego. Mas até chegar nessa foto ali, a gente correu um percurso, é o que eu vou falar hoje. O nosso primeiro espaço foi criado em novembro de 2021, foi um espacinho da biblioteca que o nosso diretor cedeu para a gente, um espacinho pequeno, modesto, mas que ali começou um sonho, né? E um sonho que
obviamente, eu não sonhei sozinho. Muitas outras pessoas apostaram na realização desse sonho. E esse era o nosso primeiro espaço. Primeiro nós investimos, e desculpa se eu for muito rápido, né? Tem muitos slides, eu vou passando assim rapidinho mesmo para dar tempo. Nós primeiros investimos, e aí vocês podem ver que está todo mundo de máscara, que foi na época ainda, logo depois, né, da parte mais pesada da pandemia, foi lá atrás. E aí a gente começou a investir em treinamento de robótica para os professores. Então a gente já começou com formação de professores. E logo em seguida começamos a trabalhar com os alunos que aprenderam sobre circuitos elétricos, começaram a fazer atividades práticas, atividades com massinha condutora, isso aí eles criando a massinha, né? Fazendo a massinha, e depois que a massinha estava pronta, eles colocaram em prática esse conhecimento sobre o circuito elétrico, criando o circuito com massinha condutora. Alguns momentos bacanas. E aí, algo curioso começou a acontecer. Os professores já tinham sido treinados, a gente tinha um espaço. Não cabia uma turma inteira dentro do espaço, tá? Mas alguns alunos começaram a visitar o nosso espaço para desenvolver seus projetos. Então, tinha a feira de ciências, né, que a gente chama de STEAM Fair, e aí eles começaram a frequentar esse espaço justamente para desenvolver os projetos deles, ou então para desenvolver os projetos pessoais deles. Então, aqui nesse exemplo, esses dois adolescentes, né, eles foram super importantes nesse processo, porque eles quiseram muito criar um carrinho Bluetooth. E aí eles pesquisaram, eles foram lá com essa ideia, e assim, a ideia foi deles, a gente basicamente só incentivou e deu asa, né, para uma coisa que eles queriam fazer. E aí eles próprios pesquisaram, eles próprios montaram o carrinho, a gente conseguiu comprar, né, esses equipamentos que eles precisavam, e eles, por conta própria, foram desenvolvendo o carrinho. É claro que o carrinho funcionou, foi um sucesso, e eu usei isso para espalhar para todo mundo, né, para falar para os pais, para postar no Instagram da escola, falar com o diretor. Então, assim, esse carrinho daí deu bons frutos para o convencimento da comunidade escolar de que o Makerspace era uma coisa importante e que devia ser investido. Essa é a nossa STEAM Fair, nossa feira de ciências. E logo depois começamos a implementar outras coisas no Fundamental 1, né, que é o Elementary School. Os alunos começaram a desmontar computador, ver como que os circuitos funcionavam, o que é uma placa-mãe. E outros projetos começaram a surgir. Então, vocês podem ver que assim, não foi de um dia para o outro, foi muito devagar. E as coisas foram acontecendo. E por mais incrível que pareça, eu não precisei fazer muita coisa, né? Os próprios alunos vinham com os questionamentos, com as vontades. E aí são alunos do high school, do ensino médio, que quiseram fazer um fliperama. E aí a nossa escola tem uma marcenaria. Então a gente chamou os marceneiros da escola para dar uma aula para eles. Não foi uma aula, foram mais 5 aulas de marcenaria com o pessoal da manutenção da escola, com os marceneiros da escola que fazem mesa, cadeira, 10 minutos, tá bom. E aí eles fizeram toda essa parte do fliperama, essa parte externa do fliperama, e desenvolveram software, né? Aprenderam a mexer com furadeira. E eles próprios desenvolveram software, nós compramos o material e o fliperama tá lindíssimo, funcionando. E o meu maior problema com esse fliperama é convencer os alunos que eles não podem jogar na hora da aula. Isso é uma coisa difícil. E aí, pessoal, construindo o Makerspace. Quando nós tivemos a ideia de criar um espaço maior, porque aquele espaço começou a ficar pequeno. Não cabia uma turma inteira lá dentro. E aí aquele espaço começou a ficar muito pequeno. A gente já tinha uma disciplina chamada de Digital Education, Educação Digital, um tempo semanal na grade. Eles já tinham essa disciplina, já tinham há bastante tempo, mas eu, que era o professor, e eu ia de sala em sala
ensinando isso para os alunos, mas não tinha uma sala maker, uma sala, né? E aí a gente assistiu a palestra brilhante do Nova ontem, que ele fala justamente desses ambientes que propiciam a aprendizagem, esses ambientes novos, né? E como que aquele ambiente tradicional, no sentido de carteiras voltadas para o quadro negro ou quadro branco, isso realmente funcionou durante muito tempo, mas que agora precisa ser repensado. E nós contratamos uma empresa para idealizar junto com a gente esse espaço, para pensar junto com a gente como que seria esse espaço. E essa foto do projeto executivo, isso daí não é real, tá? Isso aí é feito no computador, foi só uma ideia. Isso era o que a gente queria fazer, tá? Eles fizeram o projeto executivo completo, a gente sempre trocando com eles, falando, olha, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar. A gente queria uma sala para a equipe, né, nossa de tecnologia, mas tinha que ser de vidro para a gente poder ver o que está acontecendo na sala de aula. E a gente deu todas essas ideias, eles foram fazendo. E assim, no campo das ideias, tudo ficou maravilhoso, né? Isso aí, mais fotos do projeto executivo, né, esse sonho o fliperama, porque já tinha o fliperama, então eles tiveram cuidado de colocar ele lá no projeto, mas tudo feito pelo computador. A sala da equipe, né, onde vai ficar a equipe de tecnologia, e isso era o nosso sonho. Só que isso daí custava dinheiro, né? Custava, né? Não era de graça. E não era um momento propício para isso. Outras prioridades, outras demandas. E como levantar fundos para a construção dessa sala? Tivemos uma ideia. Tem um evento lá na escola, que é uma festa que celebra a cultura internacional, o International Festival. Um evento que acontece aos sábados. E a gente pensou, pô, e se a gente usasse esse evento para arrecadar fundos? E aí, o que a gente fez? Os alunos do Fundamental 1 começaram a criar robôs para a gente vender na festa e arrecadar os fundos, né, para construir o nosso Makerspace. E aí eu acho legal, porque quando a gente fala da construção do espaço, foi uma construção conjunta. Não foi uma pessoa, não foi um grupo de pessoas, não foi uma decisão, não foi o board da escola, não, foi toda a comunidade escolar que se juntou em prol de construir a nossa sala maker. Inclusive os alunos, porque quando essa proposta foi passada para os alunos, a gente falou, o que vocês acham? Vocês topariam fazer um robô, mas esse robô não vai ficar para vocês, ele vai ser vendido? E os alunos toparam. E eles participaram desse processo. Então, esse Makerspace que a gente tem hoje é graças a eles também, né? Que se dedicaram, que fizeram por onde. Então, a gente começou a construção dos robôs. E foi um projeto que a gente fez em parceria com o Departamento de Artes. E aí, cada aluno personalizou o seu robô do seu jeito. Cada um deu o seu toque, cada robô tinha a sua personalidade. E no dia do evento foi isso que aconteceu, porque o robô se mexia também, né? Ele se mexia, rodava e pintava. Então a gente fez uma arena de robôs, foi um sucesso. A gente colocou os alunos ali sentadinhos, os pais atrás, e explicamos. Os alunos explicaram para os pais como que o projeto foi feito, tudo que eles aprenderam, o que era um circuito elétrico, como que a corrente funcionava. Então, assim, foi muito bacana. Todo o dinheiro arrecadado da festa foi para a construção do Espaço Maker. Fizemos também uma rifa, e a turma que vendesse mais rifa ganharia uma festa da pizza no dia da inauguração do evento. E olha que bacana, no dia a turma venceu, né, que arrecadou uma grana boa, e a gente convidou a equipe da manutenção, que construiu o espaço, a gente convidou eles para participar, foi muito legal. Já estou chegando no final, que meu tempo está acabando. E aí, com muita luta, com muito esforço, né, provando que tudo é possível,
nós conseguimos construir a nossa sala e foi só o começo, porque isso tem 1 ano. E, assim, esse é o resultado. Vou passar rápido, tá, gente? Essa é a história. Queria, só para finalizar, dizer que, caso vocês tenham oportunidade, né, eu sei que cada um aqui tem uma vivência, tem uma realidade, não importa qual seja o sonho, a gente não pode sonhar sozinho. A gente tem que falar com outras pessoas, né, para compartilharem esse sonho com a gente, para isso se tornar um objetivo e se realizar. Se a gente fica só sonhando sozinho, nunca vai deixar de ser um sonho. E para fechar mesmo, tá? Como que a gente está dividindo o nosso currículo lá no ALM? São 5 pilares: cidadania e segurança digital, que basicamente é como se comportar na internet, seus direitos e deveres online, por aí vai. Vou resumir, tá, gente? Cultura digital, que nós apresentamos grandes personagens para a tecnologia, quem criou o computador, as pessoas importantes, a primeira mulher programadora, dentre outros assuntos super pertinentes. A programação e ciência da computação. Nós temos um currículo em espiral, que vai desde a educação infantil ao ensino médio. Então, desde a educação infantil, os alunos aprendem programação. Mas é claro que é uma programação em blocos, é uma programação mais simples, e conforme eles vão ficando mais velhos, a programação vai se repetindo e vai ganhando complexidade. STEAM, cultura maker e robótica. Eles aprendem sobre circuito elétrico, criar robô, Arduino, make, por aí vai. E tecnologia criativa. As aulas de Digital Education são na grade, desde a educação infantil até o último ano do Fundamental 2. E no ensino médio nós temos os itinerários formativos, que são princípio de ciência da computação, que é uma disciplina universitária. Os alunos já cortam essa disciplina para entrar na faculdade, quando eles vão tentar uma faculdade ou nos Estados Unidos ou lá fora, né, em algumas universidades que têm essa parceria com o EIP. Ciência da computação, que eles também cortam essa disciplina na faculdade e ajuda eles a ingressarem. STEAM e Robotics, programação e desenvolvimento de games. E programação e web dev, que é criação de site. Eles aprendem Python, HTML, Java, JavaScript. Pessoal, é isso. Obrigado. Estão meus contatos. Obrigado. Prazer participar. Muito obrigado, Vinícius. Vinícius se emocionou ali no outro painel e trouxe aqui um storytelling pra gente maravilhoso. A gente fica muito satisfeito. Pensando com as categorias da Luísa, né? Eu fico imaginando como é que o desejo por um espaço maker se tornou, de repente, o primeiro grande projeto maker de vocês, né? Que trajetória, assim, né? Depois que conseguiu, podia até fechar ele, porque, assim, vocês já desenvolveram tanta coisa até ali, né? Mas que bom, parabéns pela experiência. E agora a gente também tem um privilégio muito grande de receber a professora Fabiana, né, com a vivência dela dentro do Cefet Itaguaí, que eu também estou muito curioso, espero que a gente contribua. Eu acho que já está começando a formular algumas questões, curiosidades. Guardem, porque o tempo está sendo super respeitado, né? E teremos momentos para perguntas. Boa tarde a todos. Eu também vou ficar em pé, porque a gente precisa ficar andando, falando aí. Agradeço ao Vitor, né, cumprimento os membros aqui da mesa. Vou falar um pouquinho sobre o Laboratório Maker do Cefet RJ Itaguaí. E aí eu me chamo Fabiana Andrade, sou professora de matemática, né, colega de profissão aqui do Vitor, e estou, no momento, coordenando esse laboratório. E, assim como o Vinícius, né, o laboratório, eu falo que ele é o nosso bebê, a gente só tem há 2 anos, começou na pandemia, e também é um sonho que foi sonhado junto, né? Bom, então, só para contextualizar um pouquinho, o Cefet, né, ele é uma instituição que tem vários campi, e o mais conhecido é o Cefet Maracanã, mas nós temos campus em Valença, Petrópolis e o campus de Itaguaí, fica quase a 70 quilômetros daqui, mais ou menos, numa cidade da região metropolitana. E ela é uma instituição federal, o Cefet, que tem mais de 100 anos, ela é pública, gratuita, né? E a unidade Itaguaí fez
2 semanas atrás, 15 anos, seus 15 anos. Diferente, né, dos institutos federais, o Cefet Rio e o Cefet Minas não se tornaram institutos federais e continuaram Cefet, né? E a gente até conversou aqui que todos nós tivemos uma história de Cefet, né? Eu fui aluna do curso técnico em edificações e hoje estou professora, né? Sou professora do Cefet. Então, a região, só para contextualizar, ela tem no seu entorno o Distrito Industrial do Rio de Janeiro e tem grandes empresas como CSN, Ternium, Gerdau, ICN, Vale, Porto Sudeste, dentre outras, né? E, por conta dessa região, os cursos que a gente oferece lá são os cursos do ensino médio técnico integrado ao curso de mecânica e 2 cursos de engenharia, mecânica e de produção, e também o curso técnico subsequente, né, o pós-médio que a gente fala, em logística. Bom, e aí, assim, o Cefet já é uma instituição, né, de ensino profissional e tecnológico, então as ideias da cultura maker elas já estavam, de certa forma, lá. Né? Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui. Nós tínhamos laboratórios de metrologia, usinagem, eletroeletrônica, soldagem, e aí a gente pode perguntar assim, né? A gente tinha protótipos, projetos, mas faltava um espaço que integrasse tudo isso, tá? Então, a gente tem aqui exemplos. Isso aqui aponta, não tem problema. A primeira foto, um barco solar que era utilizado para competições, então os alunos constroem, né? O Cefet tem muita tradição nessas equipes de competições, então, competição do barco solar. A segunda é o chassi do veículo Baja, que é para competição de carros. E a terceira já é um protótipo que é resultado do laboratório Maker, que é o protótipo de foguete. Então, ele tem uma parte que é desodorante, né, embalagem de desodorante, e uma parte de impressão 3D. Então, assim, a cultura Maker já estava, de certa forma, mas, né, faltava um lugar onde essas coisas se comunicassem. E aí, como é que começou o Lab Maker, né? Então, essa é a imagem do espaço. É um espaço grande, porém, a gente não tinha muito mobiliário, né? Então, a gente acabou, né, como uma história um pouco parecida em esferas diferentes, né? Mas a gente saiu pegando mesas de outras salas e esses equipamentos, como é que foi isso? Durante a pandemia, a gente estava lá, né, naquela situação complicada, e um grupo de professores resolveu escrever um projeto porque saiu um edital, né, um edital 35, CETEC-MEC, e para esse edital, só para participar do edital, a gente precisava de um espaço de 75 metros quadrados. Então, a gente pegou essa sala, que era guardado os projetos Baja, barco é grande, né? E nós pedimos auxílio, porque lá a gente tem uma parceria com a empresa Ternium. Então, né, a iniciativa privada foi fundamental para ajudar a gente a estruturar, colocar as instalações elétricas, né, naquele espaço. Escrevemos um grupo de professores, um projeto, e aí esse sonho foi um sonho junto. Não entendíamos muito sobre cultura maker, né? Então, uma professora de matemática, eu nunca tinha me envolvido na área maker, mas os meus colegas engenheiros mecânicos, engenheiros de produção, arquiteto, então nós juntamos um grupo, escrevemos o projeto e fomos contemplados com muitos equipamentos, né? 3 impressoras 3D, uma impressora médio porte, uma CNC laser, kits de robótica, kit Arduino, então chegou muita coisa para a gente. E aí a gente viu que o espaço começou a se estruturar e era um longo caminho pela frente, como a Luísa também comentou. Equipamentos são importantes, mas não são tudo, né? A gente precisa do engajamento, do sentido das pessoas. E aí, aos poucos, nós fomos tentando disseminar essa cultura na nossa escola, né, na nossa instituição. E aí eu participei desse edital da FAPERJ, que foi o projeto, né, Cultura Maker em Itaguaí, superação dos desafios educacionais pós-pandemia. Então, esse laboratório ele foi gestado na pandemia e os equipamentos chegaram, mas não tinha aula, não tinha aluno, então vocês veem aí no início o espaço vazio. Então, o que a gente fez? Começou a angariar mais recursos para quando os alunos chegassem, a gente tivesse condições de desenvolver projetos com eles, porque a gente não tinha material de consumo, por exemplo, filamentos para impressoras, então diversas coisas nós precisávamos, e com isso a gente percebeu também que os desafios pós-pandemia, né, esses alunos voltaram desmotivados, muitas vezes ansiosos,
com dificuldade de aprendizagem, né? Lá no Cefet, o nosso entorno, né, é uma população vulnerável, muitas vezes, que não tem acesso à internet. Então, a gente pensou como a gente pode escrever um projeto unindo a cultura maker, né, para superar os desafios pós-pandemia, e a gente tinha esse espaço lá. E aí nós trouxemos a comunidade para dentro do Laboratório Maker. Então, a gente começou pensando que a cultura maker, né, os pequenininhos lá, a gente começou com o ensino fundamental e tentando trazer também para os nossos alunos dos cursos técnicos. Então, projeto da FAPERJ, e com isso outros professores começaram a se, contaminar no bom sentido, né, se engajar, viram um propósito, e aí a gente teve o edital Oficinas 4.0. E aí eu vou trazer um pouquinho, né, no Cefet a gente precisa desenvolver atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Cada professor pode ter projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. E aí, sob que perspectiva a gente quis trabalhar as práticas maker, né? Pensando na ideia do construcionismo. Então, a gente usou a teoria do paper, né, que as tecnologias contribuem para o desenvolvimento de uma educação em que os alunos construam artefatos significativos, ou seja, tem que fazer sentido para ele. Aí a nossa fala conversa, né? E eles têm que aplicar esses conhecimentos e compreender ativamente. Então, o aluno tem que ser protagonista daquele processo. A Base Nacional Comum Curricular também, né, foi um ponto de partida que a gente pensou em trabalhar as 10 competências, e a gente percebeu que a cultura maker ela pode estar inserida nas 10 competências. Não vou aqui ler todas elas, mas basicamente, né, vai utilizar os conhecimentos de vários mundos, inclusive o cultural e digital, exercitar a investigação. Então, toda vez que o aluno trabalha com uma prática, ele tem que desenvolver, né, a teoria não exclui a prática não exclui a teoria. Então, muitas vezes, para desenvolver um protótipo, eles têm que ir lá pesquisar a teoria, isso evita, né, que ele precise fazer várias vezes o mesmo protótipo, apesar de que na cultura maker o papel do erro muda, né, muda o paradigma do erro. O erro é bom para o aluno reformular suas hipóteses, continuar ali, formulando teorias, é assim que ele aprende, né? Repertório cultural, então aumenta o repertório, porque ele conhece a cultura digital, a cultura maker. Aprende a usar diferentes linguagens, inclusive a digital, né? No caso, a gente já trabalha lá com programação intuitiva, começamos da mesma forma com Scratch, e depois fomos evoluindo, porque na graduação os alunos lá aprendem Python. Compreender e utilizar as tecnologias digitais, né, de informação e comunicação de forma crítica. Então, os alunos também, a gente fez um trabalho, por exemplo, eu sou de matemática, né, de gráficos estatísticos, vendo as possíveis manipulações nesses gráficos. Então, os alunos construíram esses gráficos e começaram a identificar ali fake news, alterações de escala. Então, usar a tecnologia de forma crítica, ser um consumidor, mas um consumidor crítico e também ativo, né? A gente não quer que o aluno seja programado, e a gente, pelo computador, a gente quer que ele programe a máquina, ele domine, né? Trabalho e projeto de vida com liberdade, então, trabalhando um propósito, trabalhando no que ele gosta. Argumentação para promover os direitos humanos e a consciência. Então, lá, alguns trabalhos que eu vou citar trabalham as ODS, né? Ou os ODS, a gente se baseia nos ODS para que eles pensem em problemas daquela comunidade, né? Itaguaí, região de Santa Cruz, o entorno ali. Autoconhecimento e autocuidado, capacidade para lidar com a autocrítica. Então, a gente faz reuniões mensais para todo mundo dar pitaco no projeto de todo mundo. Então, é a ideia deles mesmos refletirem sobre os próprios projetos e os colegas também darem opiniões. Então, eles aprenderam a se colocar a crítica de uma forma respeitosa, né, de uma forma que agregasse. E muitas parcerias surgiram dessas reuniões. Então, saiu um pouco dos projetos em grupos para, digamos assim, aqui lá no laboratório eu digo que os membros, o projeto é de todo mundo, né? Tem alguns mais envolvidos, mas todo mundo é responsável ali um pouquinho. Empatia e cooperação. E a ideia de responsabilidade, cidadania e determinação. Então, ter o propósito lá. 5. Beleza, então agora eu vou trazer alguns exemplos, tá, de projetos. Esse é o projeto do professor Rafael, do edital Oficinas 4.0. Foi apresentado numa feira maker, eu vou falar, a gente teve uma feira. E eles estão desenvolvendo uma incubadora inteligente para bebês. Então, a ideia, né, curso técnico em mecânica, um desses alunos quer ser médico,
Então, assim, às vezes a gente estava falando aí de manhã, né, sobre o curso técnico e não é para ser visto de uma forma antagônica com o ensino superior. Então, mesmo que não vá fazer engenharia, essa parte da mecânica, da programação, pode ser usada no futuro. Ele falou que quer operar, enfim, à distância, utilizar robôs. E aí, incubadora inteligente em parceria com a FRJ. Projeto de extensão, esse é o projeto que eu coordeno, onde eu fiz um curso, né, de formação continuada para professores da educação básica do município de Itaguaí, e em escolas que não tinham espaço maker, tá? Então, isso foi um desafio para a gente mostrar que a cultura maker ela também pode ser trabalhada sem ter um laboratório, antes de ter um laboratório. E, claro, o ideal é que a gente tenha os equipamentos. Então, em alguns momentos, esses professores levaram as turmas deles para dentro do laboratório, né? Às vezes a gente levava uma caneta 3D, mas às vezes a impressora, eles iam lá para ver o funcionamento, tá? Então, o mais bacana, nossos alunos de engenharia mecânica, que, enfim, não têm uma formação pedagógica, não estavam querendo ser professores, mas eles atuaram como mentores desses professores. Então, assim, o que eu achei interessante nessa formação é que, além do curso, na hora que o professor chega na escola, que ele fala assim, e agora? Como é que eu vou aplicar? Ali no Cefet é uma coisa, aqui na minha escola é outra coisa. Então, os alunos do Cefet de graduação foram lá apoiar esses professores, dar segurança, dar conhecimento técnico, às vezes, né? Que não, a gente sabe que a cultura maker tem várias áreas aí, robótica, programação. Então, eles foram lá e o que surgiu disso, né? Surgiram 3 projetos, que foi o da célula. A professora desenvolveu um modelo de célula unindo o manual tecnológico, então ela derreteu tampinhas de plástico e também usou impressão 3D, né, para imprimir as organelas. A outra professora trabalhou de matemática o tema africanidades, então ela desenvolveu com modelagem 3D o jogo Tsushima, eu acho que é assim que fala, e que é essa segunda imagem. Então ela fez tanto manual com papel machê, porque eu sempre gosto de trazer essa perspectiva de unir a tecnologia ao manual também, uma coisa não exclui a outra, elas se complementam. E a terceira professora fez, de matemática, vasos de plantas inteligentes. Então, ela modelou os vasinhos, quer dizer, os alunos, tá, pessoal? Alunos do ensino fundamental modelaram no Tinkercad os vasinhos, e a professora também fez o vasinho com um derretimento de tampinha. Esses vasinhos eles foram automatizados com Arduino. Então, acendia uma luz quando a terra estava seca, ou seja, era a hora de molhar os vasinhos. Isso foi desenvolvido em 3 ou 4 meses. Então, assim, os professores se engajaram, isso é muito importante, tá? E eles também, com a mentoria, eles se sentiram seguros de desenvolver projetos mais elaborados, digamos assim. A foto embaixo, a gente fez uma feira maker, onde a gente apresentou os trabalhos. A gente trouxe a escola fundamental para dentro do Cefet. Então, a gente teve os trabalhos do ensino fundamental, teve uma premiação para o ensino fundamental, teve os alunos do ensino médio também, né, e da graduação. Então, a gente conseguiu integrar também, né, os diversos momentos ali de aprendizagem juntos. E a gente está com alguns projetos de pesquisa também, então aquela parte foi extensão, agora pesquisa. Produção de uma máquina de filamentos para produzir filamento para impressora 3D, insumo, usando garrafas PET. Isso não é uma inovação, tá? Já tem aí algumas máquinas e a gente está tentando montar uma máquina dessa. Ela é toda impressa em 3D, de forma que a gente também quer fazer o Lab Maker ser autossuficiente e sustentável, né? Diminuir o lixo plástico aí também e não vamos ter, digamos assim, um dos problemas é recurso financeiro. O projeto FAPERD vai acabar e a gente precisa de insumo para a impressora. Futuramente, a gente quer replicar essa produção. Como a gente tem engenharia de produção, a gente quer que os alunos da engenharia capacitem, de repente, né, cooperativas de reciclagem para tentar fomentar o empreendedorismo. É uma máquina que dá para se produzir aí com 300 e poucos reais, não é uma coisa impossível. De repente, fazer produções, né, em pequena escala. E as práticas maker no ensino, eu quero trazer dentro da sala de aula professores de língua portuguesa. Então, assim, aos pouquinhos o laboratório foi se consolidando, a Feira Maker abriu os olhos dos outros professores que viram vários projetos, isso engajou, né, os professores do próprio Cefet. Então, uma professora de língua portuguesa, ela fez com os alunos dela o concurso de cartas dos Correios, e ela pediu que os alunos, o tema era super-heróis, e aí depois da redação eles foram todos para o Laboratório Maker,
e eles modelaram as máscaras dos super-heróis que eles mesmos tinham criado, né? Então, para mostrar que a cultura maker e as práticas não precisam estar restritas à matemática, física, química, tá? E para fechar, criação de instrumentos musicais com professor de música. E na disciplina de automação, que é do técnico, robô elefante com kit Lego. Além disso, a gente tem projetos independentes, ou seja, como Vinícius comentou, os próprios alunos começam a trazer ideias e a gente deixa esse espaço aberto para eles. Então, a gente tem aí os troféus da Feira Maker, os próprios alunos desenvolveram. Então, tem esse troféu aí desse cubo. O cubo girava, né, tinha Arduino. E, na primeira foto, uma máquina de cura, que a impressão em resina ela precisa de uma máquina para secar essa impressão. Então, os alunos, a máquina era cara, vamos tentar fazer uma máquina nós mesmos? Então, eles fizeram a máquina, certo, eles ganharam, e a gente tem as referências aqui, quem quiser depois, agradeço. Obrigada. Desculpa, gente, eu falo muito, eu me empolgo. Nada. Fabiana, muito bom, assim, mais uma contribuição maravilhosa. Eu estava olhando aqui, eu fui olhando mais para esse lado, né? E aí estava assim, enfileiradas essas participações e foram se acumulando as linguagens. E aí eu cheguei até ali olhar a nossa querida tradutora de Libras. Eu falei assim, né, o quanto de linguagem está sendo produzida e quanto o Espaço Maker é um espaço de produção de linguagem, né, e de metalinguagem. Como é que a gente traduz, né? O mediador está me elogiando, né? O mediador está me elogiando. Ele está falando o quanto a língua brasileira de sinais, né, amplia as linguagens. O Espaço Maker está nesse movimento de ampliação de linguagens, de vamos buscar, né, a ideia de meios, de médio, né, de mídia. Quando a gente diz mídia, a gente se refere muito ao digital, às mídias digitais, mas mídia como médio, como meios. Eu posso atingir essa linguagem, eu vou por esse caminho, eu vou apostar nessa trajetória. E aí uma breve revisão aqui do nosso conteúdo, óbvio, né, a gente vai ter a avaliação daqui a pouco para vocês. A gente resgatar aqui um pouco os 4 pilares do Blixen, né, que eu trouxe aqui inicialmente como provocação, e eu acho que está maravilhoso, assim, porque de trás para frente, né, os 4 pilares que ele traz no artigo dele sobre educação maker, onde está o currículo, né? Google Acadêmico, Paulo Blixen, né? Educação maker, 2 pontos, onde está o currículo? E aí os 4 pilares são exatamente o protagonismo dos alunos. Eu acho que a Luísa trouxe uma perspectiva sobre esse protagonismo, a criação do Espaço Maker, né, que foi, eu acho que essa experiência que a gente escutou da ULM, e a formação de professores, né, como é que essa tutoria, né, essa discência com docência se fundindo, né, essa consciência do inacabamento, as pessoas se formando, né, entre si. Então isso é maravilhoso. E o 4º e último pilar que o valente Paulo Blixen Moura apresentam aqui, sabe o que é? Os projetos a serem desenvolvidos. E para isso eu tenho um privilégio muito grande. A gente completou aqui, né? David Weinberg diz, né, que em uma sala de aula, quem é o aluno mais inteligente em uma sala de aula, né? A própria sala de aula, né? Então, se a gente for pensar, todos esses relatos aqui constroem os pilares aqui que fortalecem a forma como a gente projeta e mobiliza uma prática maker, seja ela dentro de um espaço, seja dentro de uma prática pedagógica. Então, agora convido a Alessandra e Fernando para compartilhar com a gente um pouco, né, dessa história maravilhosa que são os projetos integradores dentro da vivência da FIRJA Senai. Eu vou ficar em pé também, gente, porque sentada, acho que o Debbie me controla, que a gente vai dividir 15, hein? Ó, o desafio é maior, tá vendo? Posso interferir, né? Não. Pode sim, pode sim. Meu nome é Alessandra, né? Como o Vitor já falou, eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, de cabelos enrolados, que me libertei da progressiva durante a pandemia, então hoje meus cabelos estão enrolados naturalmente, estou com um vestido verde de bolinhas pretas
e com um monte de coisa verde, né? Com bastante esperança. Estou na paleta. Então, como o Vitor falou, né, das práticas maker, a gente vem falar um pouco dessas práticas maker dentro dos projetos integradores que são desenvolvidos nos cursos formativos do Senai. Então, dentro dos cursos formativos do Senai, eu vou falar um pouquinho desse viés pedagógico e depois o meu colega Fernando aqui vai falar um pouquinho de como isso acontece tecnicamente dentro dos nossos laboratórios, né, e como isso se concretiza. Então, nós temos uma metodologia que se chama Metodologia Senai de Educação Profissional. Depois, Vitor, pode liberar essa apresentação para todo mundo, tá? Pode postar, a gente só vai pedir para tirar foto dos alunos, que está no finalzinho, mas toda a apresentação vai, para todo mundo poder conhecer um pouco mais sobre a nossa metodologia. A nossa metodologia Senai de Educação Profissional, que é para desenvolvimento de competências, ela já trabalha com o viés de situações-problema, de estudos de caso, de pesquisa aplicada, e até 2019 ela trabalhava com o nome projetos. Então, todas as nossas turmas são motivadas a trabalhar com uma aprendizagem significativa que faça que aquele conhecimento que está sendo trabalhado dentro da sala de aula com os nossos alunos ou dentro dos nossos laboratórios faça sentido, né, que todas as situações estejam ligadas ao perfil profissional, né, aquela ocupação que aqueles alunos estão fazendo. E, ao final do curso, ou durante o curso, né, dependendo de como esse docente organiza o seu projeto, seus planos de aula, que eles desenvolvessem projetos. E, a partir de 2019, a metodologia coloca para dentro das suas situações significativas, suas estratégias de aprendizagem desafiadoras, além do projeto, o projeto integrador. Porque o projeto acaba ganhando uma dimensão tão grande para dentro das nossas escolas que esses projetos deixaram de ser projetos de dentro da sala de aula para serem projetos que podem ser trabalhados entre as salas de aula, entre áreas tecnológicas. Então, o projeto dentro da sala, então os alunos da mecânica fazem projetos de mecânica durante o processo formativo nas suas salas de aula. E no projeto integrador, hoje a gente já incentiva que o aluno da mecânica procure o aluno da automação, que procure o aluno da logística, que procure o aluno de qualquer outra área tecnológica e que construa projetos juntos, pensando sempre em alguma solução, que pode ser uma solução motivada pelo docente. O docente pode trazer alguns desafios para dentro da sala de aula e esses alunos resolverem esses desafios e construírem projetos, como podem ser desafios que vêm de fora para dentro, né? Como empresas podem mandar desafios, né? Os alunos os outros senais podem postar, que nós temos uma plataforma que o Fernando já vai falar, que todos os nossos alunos têm acesso a todos os projetos que são postados nessa plataforma, e os alunos podem trabalhar de maneira colaborativa, não só entre os seus colegas, como colegas de outras salas de aula ou outros cursos. E ele tem esse foco de inserção do aluno no contexto da tecnologia e da ciência, da construção do conhecimento, da autoria, da curiosidade, da investigação, da descoberta, da motivação intelectual, considerando situações relacionadas ao mundo do trabalho, né? A Fabiana falou, né, aqui também, né, relacionadas a uma ou mais ODS da ONU, pode ser relacionado a um contexto social que aquela escola também está inserida. Então, acho que nossas falas são realmente bem complementares, né? Quando o aluno olha, muitas vezes, um problema que está acontecendo dentro do seu próprio contexto social e com os conhecimentos que estão sendo construídos lá dentro da sala de aula com seus docentes, da área técnica, eles podem propor soluções. Nós tivemos um exemplo de um projeto que foi motivado até pelo nosso departamento nacional, que foi até uma premiação nacional, né, que os projetos deveriam olhar realmente para fatores sociais que estivessem acontecendo no seu entorno. E o projeto que ganhou não foi do Rio de Janeiro, mas ele merece, né, ser divulgado. Eles reconstruíram uma praça pública de uma cidade, de uma pequena cidade, Minas, né?
de Minas Gerais, onde as pessoas não tinham muitos recursos financeiros e não tinham como, muitas vezes, sair dali para ter diversão com seus filhos ou ter um espaço mesmo de convivência daquela comunidade. E os alunos daquele Senai de Minas reconstruíram aquela praça e trouxeram, né, um valor social para aquele trabalho daquela ocupação que aqueles alunos tinham, que eram alunos de edificações. Então, muito interessante esse projeto, né? Todos os nossos projetos são mentorados pelos nossos docentes também. Então, nossos docentes são coautores, né, com esses alunos, mas os alunos também têm esse espaço de propor ideias, além daquelas que os nossos docentes trazem. Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, nossa missão com os projetos integradores, né? Tentar vincular mesmo o valor social, o valor profissional e a criatividade dos nossos alunos para que eles olhem para a formação técnica que está acontecendo ali de uma forma significativa e com sentido para eles e para a sociedade. E o projeto integrador, minha última tela, já vou passar para o Fernando, nós construímos um tutorial para que os nossos docentes, que nem todos os nossos docentes têm formação pedagógica, muitos deles têm uma formação técnica consolidada de mercado, então nós temos vários pedagogos, que tem um monte aqui, ó, que eu estou olhando, nós temos alguns pedagogos nas nossas escolas que são responsáveis pela formação didática em serviço desses docentes, para que eles possam construir essas sequências e realmente conseguir ampliar esse repertório desses alunos na construção de projetos. E os nossos pedagogos, né, e técnicos de educação são responsáveis por orientar essas etapas. E agora, também, a gente fica muito feliz com isso, que as nossas bibliotecas hoje têm sido maravilhosas conosco, que têm ampliado muito a construção de projetos e também a perspectiva da pesquisa com os nossos alunos. Então, além do projeto ter uma construção de validade de trabalho ou social, ele também amplia essa capacidade dos nossos alunos na construção científica, quando eles constroem esses relatórios, quando eles precisam fazer pesquisas, quando eles precisam, muitas vezes, se aproximar das universidades para ampliar esse repertório na construção de seus projetos. Então, o projeto inicia com o surgimento de um desafio, vem para a pesquisa, depois da pesquisa, esse desafio ele é questionado para que se surja uma ideia que tenha realmente validade técnica, que ela tem que estar alinhado ao perfil profissional desses estudantes, e também uma validade e uma viabilidade financeira, para que eles não se frustrem de querer construir uma coisa mirabolante que muitas vezes a gente não vai conseguir dar conta. Voltam para a pesquisa, começam a escrever o relatório. O Fernando vai falar dos nossos laboratórios, onde eles podem desenvolver esses protótipos ou não, né? Então, a gente vai falar sobre isso, né? Desenvolvem seus protótipos, desenvolvem um Canva, né? Um projeto de negócio também, onde eles veem toda essa parte de viabilidade técnica, econômica, possíveis parceiros que podem colaborar com esses projetos, constroem um pitch, que é isso que eu estou fazendo aqui, né? Falar em 5 minutinhos, rapidinho. A partir disso, eles colocam o resumo num relatório, o projeto também em banner. Hoje a gente tem usado muitos banners digitais também, para que esses alunos apresentem um projeto, e entregam todas as cópias e os documentos na biblioteca, que é o nosso parceiro do início ao fim. Então, muitas vezes, as nossas bibliotecas nos ajudam desde a instrumentalização de todas as partes metodológicas até a entrega final, que os nossos projetos ficam todos arquivados como conhecimento e propriedade intelectual dos nossos alunos do Senai. E, no final, tem a apresentação. É como se fosse a apresentação final de curso, do final do curso, onde os alunos podem integrar e concretizar, né, todos os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso. Então, naquele momento, ele percebe uma validade e, como a Fabiana falou, como foi falado na outra mesa, eles realmente concretizam, muitas vezes é a partir do projeto integrador que eles fazem suas escolhas profissionais, porque aí eles se encantam de verdade por aquilo que eles fizeram, pelaquela entrega, ou eles descobrem que aquelas entregas e aqueles conhecimentos podem ampliar seu repertório para outros caminhos que
que esses alunos vão seguir. E agora eu passo para o Fernando para essa nossa continuidade. Nessa passagem de bastão, eu vou até aqui usar do meu espaço de mediador, que é muito interessante finalizar numa apresentação para o mundo, né? Porque determinado palestrante na Febrace, em 2017, me chamou muita atenção que ele disse: peça para um aluno te entregar um trabalho de matemática e ele poderá fazer até um bom trabalho. Agora, peça para ele entregar isso para o mundo, para que o mundo veja, e ele vai fazer a melhor coisa que ele já fez na vida. O destinatário dessa prática maker influencia nas relações que ele produz com a própria prática. Então, essa apresentação final, ela precisa ter uma interface, precisa ser mediatizada pelo mundo. Segue, Fernando. Muito obrigado. Boa tarde. Só complementando a fala da Lê aqui na questão das etapas, né? Qual foi uma dificuldade que a gente encontrou? Quando eu falo a gente, eu me incluo como professor, né? Tempo para o aluno desenvolver o projeto dentro do curso. Porque o projeto tinha que ser desenvolvido dentro do curso, né? Integrando as unidades curriculares, muitas vezes integrando cursos, né? E era grande reclamação dos professores. Pô, eu já tenho que dar aula, ainda tenho que acompanhar projeto, desenvolver o projeto junto com os meus alunos, sendo mentor. Então, uma das alternativas que a gente buscou foi de colocar 2 unidades curriculares, né, 2 matérias, 2 disciplinas dentro do curso, que foi uma disciplina de ferramentas, onde ele vê design thinking, vê outras ferramentas, estuda o Canvas, como fazer, ensaia pitch, né? E lá no final, uma carga horária destinada ao efetivo desenvolvimento do projeto. Só que essas 2 unidades curriculares, elas ficam abertas ao longo do curso, porque ele não precisa desenvolver o projeto dele, e a gente não quer que ele desenvolva o projeto dele no final do curso, porque senão ele não está integrando, é um trabalho final de curso, né? Então, os projetos integradores, eles são sempre feitos em equipes de 5, para integrar alunos, né? Não necessariamente de alunos do mesmo curso, como a Lê falou, né? Eles podem trabalhar com cursos diferenciados, integrando conhecimentos, e podem, inclusive, extrapolar conhecimento. A única exigência que a gente faz é o quê? O seu projeto tem que ser alinhado ao perfil do curso que você está desenvolvendo, porque senão eu vou ter, como a gente viu numa determinada escola de um Senai do Estado, do Brasil, um aluno de mecânica desenvolvendo uma barra de cereais. O que isso está trazendo de crescimento para ele na formação que ele está fazendo? Que é o que está dentro, que é prever a nossa metodologia. Então, todo projeto desenvolvido ele deve ser alinhado às competências do curso. Um outro grande problema que a gente viu e a gente está corrigindo a partir desse ano, né, é que, de repente, aplicativo virou resolução para tudo. Tudo se resolvia no mundo agora com o desenvolvimento de aplicativo. Então, a gente botou uma barreira agora também esse ano, que, a não ser que o aplicativo esteja alinhado à competência do curso, o aplicativo ele pode até desenvolver, mas vai ser uma ferramenta para o desenvolvimento do projeto dele, da proposta de projeto. E outro grande destaque que a gente traz assim, o Senai é uma casa da indústria, né? A gente está ligado à indústria. Então, a gente capta diversos desafios junto às indústrias. E isso é muito bacana porque os alunos podem propor possíveis soluções a esses desafios, possíveis soluções, eles não necessariamente têm que desenvolver, mas eles começam a se associar a demandas efetivas de problemas das indústrias e começam a criar laços, começam a criar redes de comunicação com essas indústrias. Ali gastou meu tempo todo, né? Então, assim, as premissas, né, do desenvolvimento de projetos integradores no Senai, né? A criatividade, a colaboração, a sustentabilidade e a escalabilidade. Nós temos a Saga Senai de Inovação. Quem quiser aí pode entrar, né? Vai lá na internet, procura plataforma Saga Senai de Inovação.
né? E pode se cadastrar e vai conhecer os projetos de alunos do Senai do Brasil inteiro. Tá? São 3 elementos dentro da saga Senai de Inovação. O desafio Senai de Projetos Integradores, onde as indústrias propõem desafios aos nossos alunos e eles colocam lá as suas possíveis soluções. O Grand Prix Senai de Inovação, que são hackathons, né? É uma maratona de inovação aberta, por equipes, 3 dias, 24 horas, onde os alunos vão propor soluções novamente a desafios encaminhados pelas indústrias. Pode ser também pela comunidade, né? E aí a gente alinha muito com a ODS. E o Inova Senai, que é uma proposta de empreendedorismo, de criatividade, de cultura de inovação. O que a gente propõe como uma saga, né? Que aquelas ideias surgidas no Grand Prix se tornem projetos integradores e que esses projetos no Inova ganhem escalabilidade para possíveis soluções que venham ganhar propostas comerciais. E a gente tem diversos exemplos quanto a isso. O espaço maker do Senai são Fab Labs. Nós hoje, nós começamos em 2014, foi o primeiro Fab Lab no Senai Benfica, né? E hoje nós vamos ter no final do ano 20 Fab Labs, 16 já implantados e 4 em processo de implantação, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Barra Mansa e Barra do Piraí, né? Então, e aí, como a Lia falou, né? A gente só faz projeto integrador em Fab Lab? Não, né? Só que o Fab Lab, ele é aquele espaço que permite ao aluno dar um salto para desenvolver efetivamente os seus projetos. Eles podem desenvolver os projetos em quaisquer oficinas, tal qual lá do Cefet, né? Mas o Fab Lab é um espaço, vamos dizer assim, disruptivo, né? E centralizador dessas ideias, né? E aí o grande exercício, Vitor, é levar todos os professores da escola também para dentro do Fab Lab. A gente tem também essa dificuldade. Tem aqueles que exatamente, tem um clima propício para a resolução desses problemas, desses desafios. Eles se conectam à rede Fab Lab do mundo inteiro, eles têm acesso lá pelos computadores, então isso permite ampliar o universo deles. E trabalham muito com a questão de colaboração, inclusive externa. Tá? E aí, exemplo de alguns projetos. Esse é um projeto de uma turma lá de Friburgo, de um curso de assistente de moda, corte e costura e alunos do ensino básico e ensino profissionalizante, onde eles fizeram um sutiã criado por escaneamento, né, do seio e espelhado no reverso para mulheres mais tectomizadas, né? Então, eles escanearam e criaram o reverso para que o sutiã atenda e não machuque essas pessoas. Né? Eu trouxe, esqueci lá na sala, para mostrar. Poxa. Esse outro projeto foi uma prensa para Xaxim. Né? É uma empresa lá de Resende que apresentou esse desafio e os alunos desenvolveram. Aqui a gente vê a ferramenta que ele criou, que vai ser colocada na prensa para fabricar de forma mais rápida o Xaxim. Ele automatizaram o processo da empresa. Isso é o Demo Day, que nós realizamos todos os anos, né? Já na visão do Inova Senai, né? E aí foram alguns projetos que foram apresentados. Um sistema inteligente de limpeza de piscinas, alunos do curso técnico de jogos digitais e automação industrial. Um projeto compactador de lixo interno, alunos do curso de assistente administrativo e de mecânica, do Senai Barra Mansa. O Mecatec, que é um acessório para auxiliar na costura de alças de sutiã, alunos do curso de técnico de vestuário lá do Senai Friburgo. Foi um desafio encaminhado por uma indústria. E o suporte de afiação e proteção para esmeril, curso técnico de mecânica. Esse último projeto ficou em terceiro lugar na Semana de Inovação 2022 do Senai Nacional. Até hoje, de 2015 para cá que nós temos contabilizados, nossos alunos já desenvolveram quase 4.000 projetos integradores nas unidades. Né? E aí a gente passa para as lições aprendidas, né, que a gente vê como pontos fortes a aproximação do processo formativo com o mundo do trabalho,
A ampliação do relacional das nossas unidades com as empresas do entorno, com o encaminhamento desses desafios e a troca. Tem empresa que encaminha o desafio e depois vai na empresa, no Senai conhecer os projetos para ver se realmente atende. Agora nós tivemos 2 projetos do Senai São Gonçalo que a indústria vai implantar e está contratando os alunos para implantar esse projeto lá dentro. É bacana a gente ver isso, né? Maior engajamento dos alunos com a aplicação dos conhecimentos na prática, ampliação do repertório e potencialização de competências socioemocionais. Só para encerrar, os pontos que a gente enxerga como melhoria ainda. Ampliação de projetos por turma, a gente ainda tem uma dificuldade justamente com os professores. A qualidade na elaboração dos relatórios técnicos, metodológicos dos projetos, bem como dos anexos. A dificuldade que os alunos hoje têm de escrever. Isso é notório, né? E a aderência dos projetos aos perfis profissionais. Então, é isso basicamente, as referências nós utilizamos, né? E a gente fica à disposição. Quem quiser nos visitar pode ficar à vontade, passar os nossos contatos, visitar nossos Fab Labs, nossas escolas, né? São 28 escolas no estado. Eu aproveito aqui para fazer um comentário baseado na apresentação aqui, que eu acho que a Alessandra e Fernando acabaram, né, falando sobre disponibilizar. Gente, todo o conteúdo do Encontro de Educadores é disponibilizado em www.casafirjan.com.br, nossa plataforma de conteúdo. Então, para quem está perdendo hoje o painel de robótica, assim como eu, é convidado aí a nossa plataforma de conteúdo, também um maravilhoso painel de arte e educação, né? E quem está lá perdendo aqui também vai poder ter acesso. Eu faria uma proposta, a gente teve 10 minutos de atraso assim, do início, de repente a gente fazer assim, um suspiro participativo. Assim. Se alguém quiser fazer uma contribuição assim, rápida, eu acho que a gente tem assim, 2 minutinhos. De repente, por uma colaboração, acho que a gente não vai ter um bate-bola de perguntas e respostas, mas se alguém quiser aquela contribuição que é o tempo de um suspiro, eu acho que a gente consegue coletar umas 2, 3 contribuições. Vocês gostariam de usar esse espaço agora? Maravilha, eu sabia. E depois do primeiro já era. Lembrando Viviane Moisés em instantes, hein? A Fabiana falou assim, né, do artefato. Professora Akira. Akira, desculpa. Professora Akira, professor de tecnologia do Pense Mais ali do Flamengo. A Fabiana falou do artefato significativo, né? Então eu fico pensando muito desse protótipo, desse produto final, o quanto ele é significativo. E eu, sendo professor de ciências, eu quero que o aluno produza produtos que resolvam problemas ambientais. Então, a gente está chegando aí ao final desses dias do futuro aí, né, do que a gente está conversando, e eu fico pensando, como esse tema ficou abordado ao longo desses dias? Eu acho que ele ficou um pouco transversal, mas eu acho que a gente tem que explorar cada vez mais isso, sendo que a Agenda 2030 está aí alertando sobre esse futuro. Obrigado. Maravilha, boa ponderação maravilhosa. Foi um breve suspiro, mais um. Ó, fugiu do seu lado, meu Deus, Ana. Bom, prazer, eu sou Yuri, sou aqui do portfólio de educadores da Casa Firjan, sou biólogo de formação, professor maker, né, tenho experiência anterior, e falando também sobre esse produto que motiva a gente, né? Quando o Vinícius falou sobre o fliperama que os alunos construíram, o meu primeiro projeto maker foi um fliperama, e isso que me deu motivação para continuar explorando essa área maker. E também eu entrei nessa área vendo uma impressora 3D funcionando, queria saber mais sobre aquilo, foi até uma parte que me tocou no emocional. E isso que o professor Akira falou, eu acho que é algo muito relevante para a gente pensar a partir de agora. Porque a gente realmente está chegando nesse limite que essas tecnologias que a gente está falando não são mais o futuro, elas são o nosso dia a dia. Diversas pessoas estão tendo cada vez mais acesso a ferramentas de fabricação digital,
não só através dos Fab Labs e espaços makers, mas, por exemplo, tem pessoas que estão começando a ter impressoras 3D em casa, que estão fabricando impressoras 3D, se aprofundando ainda mais nesses caminhos. Então, como a gente concilia isso? Aí eu deixo mais uma provocação de como a gente concilia esse futuro que já chegou com aquele futuro que a gente precisa chegar, que é justamente se preocupando com as questões ambientais, etc. Como a gente faz essa integração daquilo que a ciência vem falando há um tempão, com essa tecnologia que deixa todo mundo, uau! Gente, a tecnologia não vai resolver os problemas. Quem vai resolver são as pessoas. Como a gente capacita essas pessoas para que elas se apropriem da tecnologia para aí sim resolver os problemas. Acho que um terceiro e último suspiro. Bom, meu nome é Ana Paula, né? Estive aqui esses 2 dias, finalizando hoje esse lindo encontro. Eu falo que eu estou muito emocionada. Vim de São Paulo para ter mais aprendizado. Eu falo que essa troca entre todos nós é de suma importância. Minha reflexão, na verdade, era uma pergunta pela manhã, mas eu não tive muito tempo, né? O pessoal lá. Ouvindo todos nós sobre essa questão, desde a educação básica, chegar no ensino médio, falando das práticas, tudo isso é lindo, o projeto, IC, eu trabalho, né, sou uma educadora. E o que eu vejo? Como, eu acho que fica uma reflexão, na verdade, que eu quero trazer aqui. A gente está fazendo tudo isso, está tudo lindo acontecendo, só que é o que o colega falou, a gente não precisa da tecnologia, a gente precisa das pessoas. Chega no ensino médio, eu também sou orientadora educacional, e eu vejo uma angústia dos nossos jovens que, quando chega no 3º ano do ensino médio, a preocupação por este Enem. Por quê? A gente fala de projeto, a gente fala das práticas, mas o Enem não mudou. Eles precisam adentrar nos conteúdos, ficar estudando, perde, né, esse convívio social, porque começam a ficar doentes também, socioemocional, porque tem uma prova. Ok, tem a cota para racial, tem a cota para os indígenas, mas e os outros? Então, eu acredito que é uma reflexão para a gente poder pensar nesse aluno do século XXI, essa mudança. Porque se a gente está falando de projeto, de iniciação científica, por que não mudar essa forma de avaliar esse aluno para ele adentrar numa universidade? Se ele não adentrar, não dá continuidade nesse nosso trabalho lindo que a gente vem realizando. Então, eu acho que é mais uma reflexão para nos unirmos, acho que a nossa classe de educadores, e buscar, acho que como fazer isso. Onde chegar a isso? Tá, é o MEC. Tá, e aí? Quem vai mudar isso? Porque senão a gente vai continuar lindo desde a educação infantil, que é maravilhosa, é obrigatória a educação infantil, o ensino médio a gente viu de manhã quanta evasão escolar, e depois nosso trabalho vai parar ali, no 3º ano do ensino médio. Então, acho que é uma reflexão para a gente lutar, porque eu ouvi que... eu já tive a oportunidade de ir para a Turquia, também para o Chile, e realmente funciona. E por que no Brasil não funciona? Então, acho que aqui é a ação que o nosso querido professor, né, no primeiro dia falou, o Antônio, sobre essa questão, santo de casa faz milagre. A gente está aqui, vamos sair com tanta bagagem e chegar segunda-feira e só foi mais 1 dia, 2 dias de aprendizado. Então, acho que a gente tem que arregaçar as mangas e mudar isso. Professora Ana Paula, senão os jovens não vão continuar. Maravilhosa. Obrigada. Maravilhosa. Assim, eu gostaria muito assim de ler um trecho aqui de Charlot e eu resumiria para vocês assim. Eu acho que uma coisa é o nosso compromisso pedagógico de mobilizar essa discussão, outra coisa é o nosso compromisso ético e de imaginar a capacidade de vocês também como multiplicadores no cotidiano das escolas. Charlot vai dizer aqui que não é com um mínimo de pessoas admiráveis que a gente vai transformar essa educação, mas são com pessoas normais, presas nas contradições do cotidiano que a escola vivencia de segunda a sexta. Então, assim, multipliquem, articulem-se com as pessoas que vocês encontrarem na segunda-feira, lá no cafezinho da sala dos professores, né? Serão com todos aqueles, com um professor como Charlot defende, a gente vai revolucionar a escola com os professores normais, sem essa figura de genialidade, né? Professores que lidam com suas contradições diariamente, e é a partir dessa grande rede de trabalhadores que transformaremos a nossa escola. E, por fim, gostaria então de agradecer a mesa
com a participação de todos os nossos convidados. Gostaria de uma salva de palmas e expressar, né, a gratidão da equipe SESI e da equipe Firjan por meio do nosso token de agradecimento, um símbolo, né, maravilhoso, nossos painelistas puderam receber. Eu também adoraria, né? Então aqui, teremos aqui, em nome, né, do Cefet Itaguaí, muito obrigado, professora Fabiana, muito obrigado, Vinícius. Leve o nosso abraço para o ALM, muito obrigado, a nossa âncora Luísa, da Fabulosa, leve esse símbolo de agradecimento, né, nessa contribuição, e também os nossos amigos, né, do Senai, companheiros de luta, e o Fernando, inclusive, tem a possibilidade de fazer aqui uma propaganda do Open Day do Fab Lab, né, que é onde nós desenvolvemos esse material maravilhoso, né? Inclusive foi uma baita de uma prática maker, né, das últimas 2 semanas, uma peça muito bonita, diga-se. Mensalmente, tá, vai começar, né, a serem propostos agora Open Days, que são experiências, oportunidades de experiências de uso dos Fab Labs. Especificamente, a gente vai começar aqui pela Casa Firjan, já era uma cultura que a gente tinha. Então fiquem atentos que a cada mês sempre vai ter um Open Day acontecendo. É uma oportunidade de, em 3 horas, a gente experimentar, desenvolver algum tipo de projeto, alguma experimentação básica nos equipamentos dos Fab Labs. Inclusive, tá? agradecer a equipe do Fab, da Casa Firjan, que está participando hoje aqui no nosso painel. É uma honra muito grande de alegar. Coisa boa. E esses Open Days vão ser extensivos também às diversas unidades do Senai.